Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Os Reis do Wild, do autor Nicholas Eames. Bom pessoal, Os Reis do Wild, do autor Nicholas Eames, é um livro originalmente, se não me engano, de 2017, porém no Brasil ele foi lançado no ano passado, em 2021, sendo publicado pela editora Trama aqui no país. Eu tinha escutado falar muito bem dessa obra, estava com vontade de ler fantasia medieval, resolvi dar uma chance e, meu Deus do céu, que obra gostosa. Então vamos conversar um pouquinho sobre, começando pela sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história do Clay Cooper. O Clay é um cara que já está numa fase mais idosa de sua vida, digamos assim, sendo que ele teve um passado muito glorioso por uma certa ótica. Por quê por uma certa ótica? Ele fazia parte de um grupo de mercenários conhecido como Saga, que era um grupo que ganhava vida ali fazendo alguns trabalhos, como matar, por exemplo, criaturas, monstros, etc. E, obviamente, se envolviam em brigas, os bardos cantavam música sobre eles, e como eles mataram muitos monstros, muitas criaturas terríveis, os bardos sempre contavam como eles eram grandiosos e assim eles ganharam fama. Porém, como para todo mundo, a idade chega, para eles também chegaram, o bando acabou se separando, cada um foi viver sua vida e, obviamente, foram ficando mais velhos. Então, Clay agora vive numa cidade ali mais pequena, junto de sua família, sua esposa, sua filha pequena, até que certo dia ele acaba recebendo a visita do Gabe, que teria sido o líder do Saga anos atrás, e que vem ali pedir sua ajuda, porque a filha do Gabe resolveu seguir os passos do pai, se tornar uma mercenária e acabou indo para a cidade de Castia para poder enfrentar uma legião de monstros que estavam cercando a cidade. Ocorre que Castia fica numa região totalmente inóspita ali, do mundo aqui criado pelo Nicholas, uma vez que ela é cercada pela floresta ali, do Wild, que é uma floresta com monstros inimagináveis, além de uma doença conhecida como podridão. Sendo que já está meio que definido que todo mundo que foi para Castia tentar ajudar na luta contra esses monstros que estão cercando a cidade, que aí tem um motivo específico do porquê os monstros estão lá, estão fadados a morrer, porque assim, é uma legião gigantesca de monstros, ninguém nunca conseguiu combater isso. Só que, comovido pelo apelo da filha e também pelo apelo do seu grande amigo Gabe, o Clay resolve se juntar a ele e, é claro, eles vão recorrer a se juntar todo o resto do grupo do Saga, que serão compostos por 5, que no caso tem o Clay, tem o Gabe, tem o Mog, que é um mago, tem o Matt, que é um cara que acaba se tornando o rei, mas ele não quer tanto ser rei assim, além do Galenion, que seria o mais quietão de todos, mas ainda assim muito interessante. Basicamente essa sinopse. Juntar o grupo de novo e tentar resgatar a filha do Gabe numa região extremamente perigosa que está sendo atacada. E como tudo isso funciona? Bom, primeiro vamos falar dos personagens. Como eu falei, aqui a gente tem um grupo de 5, obviamente o Clay é o nosso protagonista máximo, mas todos os personagens são bem desenvolvidos, todos têm camadas, todos têm motivos para estarem indo nessa missão, motivos do seu passado para, por exemplo, terem largado Saga, já que uns largaram antes, outros largaram depois, além de todos terem seu background próprio, sua personalidade própria. Por exemplo, o Gabe, ele é um cara, o Clay, ele é um cara mais quieto, ele é um cara ali muito na dele, é um cara mais silencioso, mas aos poucos a gente vai aprendendo sobre o passado dele, relação familiares com o pai, etc. Sobre sua questão com violência, que é muito específica. A gente tem, no personagem do Gabe, um cara mais, que digamos assim, vive hoje na solidão, a esposa o abandonou, a filha teve muito problema de relacionamento com a filha, sendo que no passado ele era glorificado como líder do maior bando de mercenários de todo. Como eu falei, o Matt não quer ser rei, e aí os motivos porque ele não quer ser rei é bem curioso. O Mog é um personagem extremamente curioso, porque ele é aquele mago, velhinho, meio estabanado, porém que dedica sua vida a tentar achar uma cura da podridão, já que o marido dele acabou morrendo de podridão. Além do Galenion, como eu falei, que por mais que seja o mais quieto, sempre que ele entra em ação é algo espetacular, porque ele é um cara assim capaz de matar, ele é um guerreiro muito versátil, então também é um personagem bastante carismático, cada um ao seu modo. Dito isso, o mundo criado aqui pelo Nicholas também é extremamente vasto, porque aquele típico mundo de fantasia, a gente tem aquelas criaturas que a gente já conhece, desde dragões, a centauros, a quimérias, até mesmo medusas, enfim, tem tudo isso, mas a mitologia desse mundo também é bem interessante, porque conforme a gente vai acompanhando a história, a gente vai sabendo um pouquinho do que aconteceu antes, de como as coisas chegaram no atual ponto, e do que a gente pode esperar para o futuro, já que esse aqui é o primeiro livro de uma saga, vão ter mais livros envolvendo esses personagens, esse mundo. Então a gente sabe, por exemplo, que a cidade está sendo, Castia está sendo atacada, mas está sendo
sendo atacada por quem? E está sendo atacada por quê? Quais serão as consequências disso pro futuro? Então tudo isso é muito gostoso de se acompanhar. A mitologia do mundo é muito bem construída. A gente tem aqui um equilíbrio narrativo, assim, poucas vezes vistas, porque a gente tem um livro que possui um humor muito forte, assim, aquele humor mais ácido, mas não um humor ofensivo. A gente tem cenas de batalha muito bem descritas, né, que são empolgantes, além de um drama muito bem convincente. Seja, como eu falei, os dramas pessoais de cada um, ou do objetivo principal deles, né, que são, né, no caso, chegar lá e salvar a filha do Gabe. Então, né, esse equilíbrio entre você contar uma história, né, que tem seu aspecto dramático, mas que consegue ser empolgante na batalha e que quase todo momento é divertida, por causa que a escrita do autor, né, com seu humor é muito divertido, faz com que esse livro você comece a ler e não queira mais parar. Dito tudo isso, ainda como se não bastasse, o livro conta com representatividade, o que é muito importante. Como eu falei, o Mog é um personagem gay, a gente tem o Gelinon, que é um personagem negro, além de no grupo especificamente a gente não tem personagens femininas, mas ao longo da história a gente tem muitas personagens femininas e personagens femininas fortes, como por exemplo é o caso, né, do grupo de mercenários, que inclusive assalta de algumas vezes o nosso grupo aqui principal, e aos poucos eles vão estabelecendo, né, relações. Então é bem legal ver isso aqui colocado numa fantasia, porque afinal, quantas vezes a gente deixou de ver isso anteriormente? Dito isso, vamos falar um pouquinho, né, sobre o autor e a edição. O autor, né, como eu falei, esse aqui é o livro de estreia dele, que é uma baita estreia. Ele é um cara que escreve muito bem, tem uma escrita, uma narrativa muito fácil. Além do fato de que essa edição da Editora Trama eu gostei muito. Por mais que seja uma edição, entre aspas, básica, eu digo bem entre aspas porque ela é de muita qualidade, mas básica porque não é capa dura ou algo assim, ela entrega, por exemplo, aqui, né, no nome relevo, uma ilustração linda, uma qualidade aqui por dentro também belíssima. A diagramação, como eu falei novamente, aquele mesmo esquema, é básica, porém é muito bem feita. E isso é maravilhoso, porque às vezes o pessoal quer fazer capa dura, aí acaba cobrando caro num livro, etc. Mas assim, o livro acaba não tendo nada demais. Então às vezes é legal você colocar um livro, né, que tenha todo um aspecto mais simples, mas que ainda assim consiga, né, entregar algo muito bem feitinho. Dito tudo isso, eu recomendo, né, o Zays Wild. Como vocês já devem esperar, sim, recomendo demais. Uma das melhores fantasias medievais que eu li nos últimos tempos. Me diverti horrores lendo esse livro e não vejo a hora de ler a continuação, que, se eu não me engano, a Editora Trama já confirmou que vai publicar também. Então, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque isso me ajuda demais. Veja também aqui na descrição os links para me seguir nas redes sociais e também para conhecer os meus livros que eu escrevo. Inclusive, também escrevo fantasia, tem tudo lá na Amazon. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até o próximo e tchau, tchau!